Fala aí, moçada, beleza? Boa noite. Professor Evandro aí na área. Vou deixar vocês em paz não, ok? Moçada, com o intuito aí de melhorar o desempenho de vocês na prova, para não ficarmos aí esperando o sábado, só friso, né? Eu vou resolver as questões no sábado, mas eu já vou adiantando para vocês aqui algumas questões para que a gente possa aí, então, ter o máximo de compreensão possível. Beleza? Então, esses vão ser vídeos curtos. Eu vou fazer um vídeo por questão e vou lançando para vocês aí no Zap Zap, beleza? Para não ficar muito pesado também. Moçada, nós paramos então nessa questão. A próxima questão aí, só para a gente não perder tempo, né? A próxima questão está relacionada com o quê? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então, mais uma questão aí de concordância, né? Então, observe que aqui ele não está direcionando que tipo de concordância que ele quer. Ele não está falando se é uma concordância verbal, ele não está falando se é uma concordância nominal. Beleza? Então, você vai ter que, nas questões, identificar se ela é uma concordância verbal ou se ela é uma concordância nominal. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Na letra A aí para a gente, ó, já é utilizado em Los Angeles algoritmos sofisticados para prever futuros delitos. Moçada, olha só. Aqui é uma questão clássica aí da nossa concordância. Por quê? Ele coloca na ordem inversa. Simplesmente coloca na ordem inversa. Então veja, aqui se você for colocar isso na ordem inversa, desculpa, na ordem direta, vai ficar assim, ó. Algoritmos beleza? Sofisticados e aí agora são utilizados. Pronto. Colocando então na ordem direta, esse camarada ficou perfeito agora. Você não tem dúvida que você teria que usar aqui o são, né, o verbo conjugado, e o adjetivo aqui flexionado. Você não tem dúvida. Agora olha só como é que ele colocou. Singular e singular. Então essa questão ela está o quê? Ela está fora do nosso padrão. Essa questão está errada e ele quer correta na norma culta. Então é um tipo de questão que eu chamo a atenção. Ele vai colocar para você isso na ordem inversa. Então o que, que você faz? Você vai e coloca na ordem direta, beleza? Com auxílio do predpool, são calculados a distribuição e a frequência. Opa, essa aqui é uma questão de concordância nominal, ok? Onde você tem um substantivo, distribuição, e outro substantivo, frequência. Então veja, a regra nos diz, se você pegar o seu materialzinho, aquele materialzinho que eu disponibilizei para vocês, se você pegar aquele materialzinho de concordância nominal, o que, que ele vai estar falando para você? Ele vai estar falando assim, ó, quando você tem um adjetivo, está aqui o nosso adjetivo, ó, esse é o nosso adjetivo. Quando você tem um adjetivo relacionado a dois substantivos, veja se ele não está falando aí ou fazendo referência a dois substantivos. Quando você tem, então, um adjetivo fazendo referência a dois substantivos, o que é que você tem que prestar atenção? Se os dois substantivos são do mesmo gênero ou se eles são de gêneros diferentes. Se os substantivos forem do mesmo gênero, isso significa que o seu adjetivo vai para o plural no gênero deles. Então, se tenho dois masculinos, eu vou para o masculino plural. Se eu tenho dois femininos, eu vou para o feminino plural. Tudo bem? Beleza? Também tendo a possibilidade de concordar com o mais próximo. Então, normalmente, quando você tem essa questão de fazer a concordância entre dois substantivos e um adjetivo, você tem a possibilidade de concordar com os dois e você tem a possibilidade de concordar com o mais próximo. Nesse caso aqui, ó, eu estou tendo a distribuição, que é ela, e a frequência, que é ela. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho dois substantivos de mesmo gênero, gênero feminino. Mas eu poderia concordar com o mais próximo, que é a distribuição, que é ela. Então, ficaria assim, ó, com o auxílio do predpool, é calculada, beleza? A distribuição e a frequência. E aí fica claro, porque o verbo também está no singular, que eu estou fazendo a concordância com o mais próximo. Mas, se o meu verbo está no plural, que aqui ó, ele está no plural, tá vendo? Aqui ele está no plural. Então, eu estou fazendo a concordância com os dois. Se eu estou fazendo a concordância com os dois são do gênero que?
feminino. Então, são calcular das a distribuição e a frequência. Então, essa questão aqui também, quanto à norma culta, ela estaria o quê? Incorreta, beleza? Próxima. Em seguida, as áreas ameaçadas são as que recebe. Opa! Recebe não, né? Quem é que recebe? As áreas ameaçadas. Tudo isso aqui, ó. Então, as áreas ameaçadas recebem, né? Então, as áreas ameaçadas recebem, beleza? Veja que esse que é o seu famoso pronome relativo. Ele faz referência a quem? A áreas ameaçadas. É ele que substitui áreas ameaçadas. Então, o sujeito de receber é o que. Só que, às vezes, que o que está fazendo é de quem? Das áreas ameaçadas. Então, quem é que recebem? As áreas ameaçadas recebem um policiamento mais intenso. Então, essa questão aqui também está furada, tá? Depois, os policiais são informados. Ok? São policiais quaisquer? Não, são policiais informados e eles são, né? Então, eles aqui, ó, perfeito, ó. Ordem direta, bonitinha. Meu sujeito terceira do plural, o verbo foi para a terceira do plural. O meu predicativo, que é o adjetivo informados, está aí flexionado junto com policiais, porque não são policiais quaisquer, policiais informados. Então, os policiais são informados sobre os locais onde os crimes são mais frequentes. Então, locais, os quais locais, ou em os quais locais, o onde aqui está perfeito, porque ele é meu pronome relativo também, lembra que ele substitui os locais, que ele vai lá para dentro como adjunta adverbial, mas não tem esse estresse. Por quê? Porque aqui eu estou olhando o verbo que está na terceira do plural, aqui eu tenho o meu sujeito, né? Então, olha lá, o meu sujeito, o verbo terceira do plural, porque o meu sujeito é terceira do plural, e os crimes são frequentes. Ó, pegadinha, né? Veja, não são crimes quaisquer, são crimes frequentes. Então, veja que o frequente está falando de quem? De crimes, né? Então, olha só, a questão parecia corretíssima, né? Que lá na frente começou com os policiais são informados, mas aqui os crimes são frequentes. E esse mais é apenas um advérbio aí de intensidade. Mas o que faltou foi esse frequentes aqui, fazer o relacionamento correto com o nome crimes, crimes frequentes, e não crimes frequente, tá? Então aqui também houve erro com relação ao quê? Com relação à concordância nominal. Então você está percebendo que aqui eu estou exclusivamente trabalhando com o quê? Com concordância nominal. Veja, na letra A, utilizados, tá vendo? São algoritmos utilizados. Na letra B, são calculadas, distribuição e frequência calculadas. Na letra C, áreas ameaçadas. Aí ela já pulou para quê? Para uma concordância verbal. Então, tá vendo que ela não é exclusivamente nominal? Porque na letra C, o problema foi o verbo receber. Então, ali já está numa concordância exclusivamente verbal. Na letra D, novamente, uma frequência, né, com relação à concordância aí nominal. E sobrou para nós aí, como resposta dessa alternativa, a letra E, né? Então, a letra E para nós aqui é a alternativa correta. Ó. Estão sendo reimaginadas na área das montanhas de dados todas as atividades. Então, olha aquilo que eu falo para vocês, né? Aquilo que eu falo em sala para vocês, da maldade do examinador, né? Por que maldade do examinador? Veja, estão sendo reimaginadas. Quem é que estão sendo reimaginadas? Todas as atividades. Esse é o sujeito do teu verbo. Então, se você fosse olhar, a ordem direta, ó, todas as atividades estão sendo reimaginadas. Reimaginadas. Então, olha só, colocando então essa oração agora na ordem direta, você não vai ter dúvida. Tá vendo? Quem é que estão sendo reimaginadas? Todas as atividades. Mas são atividades quaisquer? Não, são atividades reimaginadas. Então, você consegue perceber que você tem aí atividades reimaginadas. Ó. Então, atividades
Está no plural, ó, não são atividades quaisquer, são atividades reimaginadas. Então aqui a concordância está o quê? Perfeita. Mas chama atenção para vocês de novo. A maioria das questões que vocês vão se deparar aí no concurso da VUNESP, ela trabalha exatamente isso, essa distância do sujeito, essa ordem inversa das orações. Então fica ligado nisso aí e não perde questão desse tipo, tá ok? E mais uma vez eu friso a vocês, olha o materialzinho lá de concordância verbal e olha o materialzinho de concordância nominal que vocês vão se dar bem, beleza? Espero que essa dica aí possa ter ajudado e vamos para a próxima questão. Abraço!